Antes de começar esse vídeo, eu preciso te pedir uma coisa rápida. Se você quer ter acesso ao guia completo que ensina do zero ao avançado tudo sobre o estoicismo, com exercícios práticos, metodologia estruturada e o passo a passo de como aplicar essa filosofia na sua vida real, comenta "Eu quero" aqui embaixo. Só isso. Eu quero nos comentários, que eu te envio o link do Manual do Estoicismo direto no seu comentário. Agora o vídeo começa. Eu vou te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você disse algo que não deveria ter dito e que você soube, ainda enquanto estava dizendo, que estava errado, mas continuou mesmo assim? Ou que você mandou aquela mensagem que ficou olhando por segundos antes de enviar, sentiu que não deveria e enviou de qualquer jeito porque a emoção era mais forte do que o julgamento naquele momento? Ou que você explodiu numa situação que, vista depois de algumas horas com a cabeça mais fria, não justificava nem metade da intensidade da sua reação? E que você ficou, nas horas e nos dias seguintes, repassando o que poderia ter feito diferente? Esse momento, essa fração de segundo em que você sabe, no fundo, que está reagindo de uma forma que vai te custar algo, mas continua de qualquer jeito porque a emoção já tomou o volante. Tem um nome na filosofia estoica. Eles chamavam de o momento antes da escolha. E é exatamente esse momento que esse vídeo vai te ensinar a encontrar, a expandir e a usar. Porque dentro desse momento, que parece não existir quando você está no meio da reação, que parece ter durado 0 segundos quando você olha para trás, está toda a sua liberdade. Está a diferença entre a vida que você tem e a vida que você quer ter. Está a diferença entre quem você é quando tudo está pressionando e quem você decidiu ser. Fica comigo nos próximos 80 minutos. Essa conversa vai mudar como você reage a partir de hoje. Deixa eu te contar sobre Catão, um senador romano que era discípulo da filosofia estoica e que ficou famoso em Roma não pelo poder que tinha, mas pela qualidade do seu autocontrole, em situações onde qualquer outro teria perdido completamente a compostura. Numa tarde, durante uma sessão importante do Senado romano, um homem chamado Lentulus, que cultivava uma raiva profunda por Catão e que havia esperado pacientemente pelo momento certo, cuspiu no rosto de Catão na frente de toda a Câmara. Centenas de testemunhas, humilhação pública calculada, o tipo de provocação que seria esperado que produzisse uma resposta explosiva. Pensa no que você faria nessa situação. Pensa no impulso imediato que apareceria, a humilhação pública, a raiva que subiria em ondas, o desejo quase físico de responder à altura, de defender o que foi atacado, de não deixar barato, de mostrar que aquilo não ficaria assim. Catão pegou um lenço, enxugou o rosto com uma calma que deixou a sala em silêncio. Olhou para Lentulus com uma expressão que não era raiva nem desprezo. Era algo mais difícil de identificar, mais próximo de uma compreensão tranquila. E disse apenas: "Vou jurar a todos que não acreditarão que isso aconteceu com você. Não como ameaça dramática, como profecia quieta de que o comportamento de Lentulus revelava quem Lentulus era. E que isso, com o tempo e sem nenhuma intervenção dramática de Catão, ficaria claro para todos." E então retomou a sessão como se nada houvesse acontecido. A Câmara ficou em silêncio por um momento, que as fontes históricas descrevem como desconfortável. E Lentulus, que havia esperado provocar, que havia calculado a humilhação pública, que havia preparado aquele momento como uma arma, ficou sozinho com o peso do que havia feito, sem reação para se alimentar, sem drama para justificar o que havia feito. Apenas o espelho do próprio comportamento refletido de volta na calma de quem recusou participar do jogo. Isso é o que o autocontrole estoico faz. Não apenas te protege de agir de formas que você vai lamentar,
coloca você num nível que a reação impulsiva nunca alcança. O nível de quem não pode ser tirado do centro por quem quer que seja, ou pelo que quer que aconteça. A primeira coisa fundamental que você precisa entender é o mecanismo. O que os estoicos chamavam de fantasia, a impressão inicial. Quando algo acontece, uma palavra que soa errada, um comportamento que te irrita, uma notícia que te assusta, uma mensagem que chegou com um tom que você não esperava, existe uma fração de segundo entre o evento externo e a sua resposta em que uma impressão se forma. Uma interpretação automática, instintiva, que o cérebro faz antes que qualquer pensamento consciente tenha chance de operar. Essa impressão já vem carregada de emoção, de raiva, de medo, de mágoa, de insegurança, de qualquer padrão emocional que a situação ativa. E ela vem com uma instrução embutida que funciona como comando. Haja agora, responda agora, reaja agora, antes que seja tarde. A maioria das pessoas, a maioria das vezes, obedece essa instrução sem perceber que obedecer foi uma escolha. Sem perceber que havia um momento, por mais brevíssimo que fosse, em que a escolha existia e foi feita de forma automática, não deliberada. Epicteto ensinava sobre a fantasia de uma forma que ainda hoje é a explicação mais precisa que existe sobre como as reações funcionam. A impressão inicial aparece sem que você possa impedir, mas o que você faz com ela, se você a aceita como verdade e como comando, ou se você a examina antes de agir, isso sempre foi e sempre será sua escolha. Ele chamava isso de suspender o assentimento, de não aceitar a impressão como verdade incontestável e como ordem irrecusável sem primeiro questionar o que essa impressão está dizendo sobre a situação. É verdadeiro? É a única interpretação possível? Serve ao que eu quero produzir com a minha ação? E essa suspensão, esse momento deliberado de questionamento entre a impressão e a resposta, é onde o autocontrole estoico vive. É onde toda a diferença existe. Não é sobre não sentir a emoção. É sobre não ser governado pelo que sente antes de escolher conscientemente o que fazer com isso. A segunda coisa fundamental é entender por que reagir parece tão inevitável e por que não é. O cérebro humano, como os neurocientistas mapearam com precisão nas últimas décadas, tem duas vias principais de processamento de informação e de produção de resposta. A primeira via é rápida, automática, emocionalmente carregada, o que pesquisadores como Daniel Kahneman chamam de Sistema 1. Esse sistema processa em milissegundos, usa padrões aprendidos e associações estabelecidas ao longo da vida. Produz respostas imediatas que parecem não ter intervalo entre o estímulo e a reação. É evolutivamente eficiente. Num ambiente primitivo, onde as ameaças eram físicas e imediatas, responder antes de pensar era frequentemente a diferença entre sobreviver e não sobreviver. O problema é que esse sistema não foi atualizado para o mundo moderno, onde a maioria das situações que ativam respostas emocionais intensas não são ameaças à sobrevivência física, mas situações sociais complexas, onde a resposta mais rápida é raramente a mais correta. A segunda via é lenta, deliberada, racional. O sistema 2. Ela processa com mais tempo, considera alternativas, avalia consequências de longo prazo. É muito mais precisa em situações sociais complexas, mas precisa de tempo para operar e precisa ser ativada conscientemente, porque o sistema 1 não a aciona automaticamente. A reação impulsiva é o sistema 1 operando sem interferência do sistema 2. É o sistema mais rápido dominando antes que o mais preciso tenha chance de contribuir. E o que os estoicos descobriram empiricamente, 2000 anos antes da neurociência ter nome para isso, é que você pode treinar a ativação do sistema 2 antes que o sistema 1
produza uma ação irreversível. Pode treinar a pausa que permite que o pensamento consciente intervenha entre o estímulo e a resposta. Pode criar, através de prática repetida e deliberada, um espaço onde antes havia apenas reação automática. Marco Aurélio descreveu esse espaço como o lugar onde a liberdade mora. E tinha razão. Não como metáfora, mas como descrição precisa de onde a capacidade de escolha efetivamente existe. A terceira coisa que os estoicos sabiam sobre reações é algo que raramente é discutido diretamente, mas que é crucial para qualquer pessoa que quer genuinamente mudar seus padrões. Toda reação impulsiva conta uma história sobre você que você não escolheu contar. Quando você reage com raiva intensa e desproporcional, você está revelando o que te ameaça internamente. Quando você reage com defensividade excessiva, você está revelando onde sua autoestima é frágil. Quando você reage com sarcasmo cruel, você está revelando o que aprendeu a usar como proteção em algum momento em que você foi vulnerável e não tinha outra ferramenta disponível. Quando você reage com silêncio punitivo, você está revelando como você aprendeu a exercer poder quando se sente impotente. Cada reação é uma janela para o interior. E você não pode escolher se as pessoas vão olhar pela janela, se vão ver o que você revela quando algo pressiona. Mas você pode escolher, através do trabalho que a prática estoica oferece, o que está do outro lado da janela quando ela é aberta. Pode construir, através de trabalho diário e consistente, uma versão de você que está presente e inteira nas situações de pressão, em vez de uma versão que é definida pelo que a pressão faz com ela. Isso não é repressão das emoções, é construção de caráter. É desenvolver uma fundação interna suficientemente sólida para que, quando algo pressiona, o que emerge não seja o padrão de reação mais antigo e mais automático, mas a pessoa que você deliberadamente se tornou. Sêneca escreveu sobre isso com uma direteza que ainda hoje é difícil de ignorar. O homem que a ira domina está perdido. Não porque a raiva o destruiu de fora, mas porque ao ceder ao impulso da raiva, ele cedeu o controle de quem é para o que sentiu num momento que passou. E o que passou levou com ele a chance de ser quem poderia ter sido naquela interação. A quarta coisa é sobre o que acontece internamente quando você reage. O ciclo que a maioria das pessoas repete sem perceber que está num ciclo. Algo acontece. A impressão inicial aparece com carga emocional. Você age a partir da emoção sem a pausa que permitiria a escolha. A ação produz consequências, palavras ditas, decisões tomadas, comportamentos expressos, que você não teria escolhido num estado de maior clareza. E então, vem o arrependimento. E o arrependimento alimenta uma história sobre si mesmo. Sou impulsivo, sou incapaz de me controlar, isso é minha natureza, sempre foi assim. E essa história, paradoxalmente, aumenta a ansiedade nas próximas situações similares. Porque agora você sabe que vai reagir, espera reagir, antecipa a perda de controle. E essa antecipação ansiosa aumenta a intensidade da reação quando a situação aparece, o que confirma a história, que aprofunda o ciclo. É um sistema que se autossustenta e que se aprofunda a cada repetição. E o que os estoicos identificaram com precisão é onde esse ciclo pode ser interrompido, não na emoção, que é involuntária e que você não pode impedir de aparecer, não nas circunstâncias, que frequentemente não estão no seu controle, mas no momento entre a emoção e a ação. Esse é o único ponto onde a intervenção é possível. E a forma de acessar esse ponto, de expandir aquele espaço de milissegundos onde a escolha existe, é o que constitui a prática estoica de autocontrole. Marco Aurélio praticava o que chamava de pausar para nomear.
Antes de agir a partir de uma emoção intensa, você a nomeia internamente com a maior precisão possível. Não estou irritado, mas estou sentindo raiva porque interpretei o que foi dito como um ataque à minha competência. Não estou com medo, mas estou sentindo ansiedade porque essa situação ativa um padrão antigo de quando perdi algo importante sem aviso. Esse nível de precisão no nomear faz duas coisas que transformam a resposta. Primeiro, ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo julgamento racional e pela perspectiva de longo prazo, que havia sido parcialmente desativado pela intensidade emocional do sistema 1. Segundo, cria uma distância mínima, mas suficiente entre você e a emoção. Você passa de ser a raiva para ter raiva. E dessa posição de observação, você consegue fazer a pergunta que muda a resposta. O que eu quero que essa situação produza? Não o que a emoção quer produzir, o que você quer. E a resposta a essa pergunta, quase invariavelmente, é diferente do que a reação automática teria produzido. Antes de continuar, se você ainda não comentou, eu quero aqui embaixo. Comenta agora. Se você quer o guia completo do zero ao avançado do estoicismo, com exercícios práticos e metodologia estruturada, comenta eu quero e eu te envio o link do manual do estoicismo direto no seu comentário. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal agora. Toda semana tem um vídeo que vai continuar construindo essa versão mais livre e mais inteira de você. A quinta coisa, e esta é a mais contraintuitiva de todas, é sobre o papel das feridas antigas nas reações do presente. Existe algo que acontece com frequência perturbadora e que a maioria das pessoas nunca conecta. Uma reação que parece desproporcional à situação atual quase sempre tem raízes numa situação passada que a situação atual reativou. A pessoa que reage com raiva intensa e excessiva a uma crítica profissional não está reagindo apenas à crítica que aconteceu hoje. Está reagindo também ao medo que foi instalado por uma demissão anterior, ou por anos de não ser reconhecida, ou por um pai que nunca estava satisfeito, independente do esforço. A pessoa que reage com abandono e desespero a um parceiro que passou uma noite sem responder mensagens, não está reagindo apenas ao silêncio de hoje. Está reagindo também à experiência mais antiga de ser deixada de lado por alguém que importava. A pessoa que explode com defensividade exagerada quando alguém questiona uma decisão não está reagindo apenas à pergunta de hoje. Está reagindo também a um padrão antigo de se sentir constantemente julgada. Epicteto ensinava sobre isso de uma forma que era surpreendentemente compassiva para um filósofo conhecido pela dureza das suas exigências. Quando você reage de forma desproporcional à situação presente, procure a ferida mais antiga que a situação tocou. Não para justificar a reação desproporcional ainda causa dano, independente da sua origem, mas para entender de onde ela vem. Porque o que você não entende em si mesmo, você não pode trabalhar. E o que você não trabalha conscientemente vai continuar operando no piloto automático. Não porque você é fraco ou porque não tem capacidade de mudar, mas porque padrões que nunca foram nomeados e examinados continuam ativos simplesmente porque nenhuma alternativa foi instalada no lugar deles. O autocontrole estoico não é a repressão das feridas antigas. É o desenvolvimento de uma consciência suficientemente aguçada para perceber quando uma ferida está sendo ativada no presente e para fazer uma escolha deliberada sobre o que fazer com isso, em vez de deixar que a ferida decida automaticamente por você. A sexta coisa é sobre os relacionamentos e sobre como o padrão de reação impulsiva destrói silenciosamente as relações mais importantes da sua vida. Existe um mecanismo específico que acontece nos relacionamentos próximos, com parceiros, com filhos, com amigos íntimos, com colegas de trabalho com quem você passa muito tempo,
que é diferente do que acontece com estranhos ou conhecidos distantes. Nas relações próximas, as pessoas conhecem onde você é mais sensível. Conhecem, mesmo que inconscientemente, os botões que produzem reação mais intensa. E, frequentemente, sem intenção deliberada de machucar, as interações nessas relações acabam ativando exatamente os pontos mais sensíveis, porque a intimidade cria exposição, e exposição revela vulnerabilidade. E quando essa vulnerabilidade é ativada e você reage de forma impulsiva, quando você explode, ou quando você recua com punição silenciosa, ou quando você ataca de uma forma que vai além do que a situação justificava, você não está apenas respondendo ao que aconteceu. Você está depositando algo na conta emocional da relação que vai precisar de muito mais do que uma conversa posterior de desculpas para ser completamente compensado. Porque as pessoas que amamos têm boa memória para as formas como fomos quando perdemos o controle. E essa memória, construída por acumulação de episódios, é o que vai determinando ao longo do tempo se a relação se aprofunda ou se vai se fechando progressivamente. Marco Aurélio escreveu sobre a relação entre autocontrole e relacionamentos, de uma forma que ainda hoje é a observação mais precisa que existe sobre o tema. Aquele que não pode controlar a si mesmo não pode governar outros. Não no sentido político da frase, no sentido relacional, de que a qualidade da sua presença nas relações mais importantes da sua vida é diretamente proporcional à qualidade do seu autocontrole. Você consegue ser mais paciente com um filho que testa a paciência quando você está governando suas próprias reações do que quando você está sendo governado por elas. Você consegue ouvir um parceiro com mais abertura genuína quando não está em modo defensivo automático. Você consegue estar mais presente numa amizade quando não está gastando energia gerenciando as consequências das últimas coisas que disse de forma impulsiva. Se você está chegando até aqui e quer uma metodologia completa para desenvolver esse autocontrole de forma estruturada, com exercícios específicos para cada tipo de situação, cada tipo de gatilho emocional, cada contexto da vida onde o autocontrole é mais desafiado, te convido a acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição desse vídeo. Ele tem o passo a passo de como transformar tudo o que estamos conversando aqui em hábitos reais e verificáveis na sua vida cotidiana. Vale muito acessar depois desse vídeo. A sétima coisa é sobre o trabalho e sobre como o padrão de reação impulsiva sabota a performance profissional de formas que são difíceis de ver de dentro, mas que são completamente visíveis para quem está de fora. Existe um padrão que aparece em praticamente todos os ambientes de trabalho e que destrói mais carreiras do que qualquer deficiência técnica. A pessoa que tem competência real, mas cujas reações emocionais nas situações de pressão são tão imprevisíveis ou tão intensas que ninguém quer colocá-la em posições de responsabilidade ou visibilidade. A pessoa que vai bem até que alguém discorda ou que as coisas não saem como planejado. E então produz uma reação que todos ao redor presenciaram e que ficou registrada na memória coletiva do ambiente. Os estoicos entendiam que a reputação, que chamavam de doxa, era construída não nos momentos de facilidade, onde qualquer pessoa consegue se apresentar bem, mas nos momentos de pressão, onde o que é real emerge. E a pressão do trabalho, os prazos, as críticas, os conflitos de prioridade, as decisões difíceis, as pessoas com quem você inevitavelmente vai ter algum nível de atrito, é o campo onde o autocontrole é mais testado e onde as suas respostas são mais observadas. Sêneca escreveu sobre isso de uma forma que é mais relevante hoje do que nunca. A virtude não é provada nos momentos calmos, é provada na tempestade. E o que as pessoas observam quando a tempestade bate, como você trata aqueles que discordam, como você responde quando algo que era seu foi criticado,
como você se comporta quando o projeto falhou, como você age quando o crédito foi para outra pessoa, é o que vai definir sua reputação de forma muito mais permanente e muito mais poderosa do que qualquer performance nos momentos de facilidade. O autocontrole não é apenas uma questão de bem-estar pessoal. É uma questão de como você é percebido, de quais oportunidades aparecem para você, de quem quer trabalhar com você e de quem evita. É uma competência profissional com impacto direto e mensurável na trajetória de qualquer pessoa em qualquer área. A oitava coisa é sobre o que os estoicos chamavam de progresso e sobre por que a jornada do autocontrole é diferente de qualquer outra jornada de desenvolvimento. Na maioria das competências que desenvolvemos na vida, o progresso é relativamente linear. Você pratica, fica melhor, fica mais rápido, comete menos erros. Mas, no desenvolvimento do autocontrole, o progresso tem uma natureza específica que confunde muita gente e que faz muitas pessoas desistirem precisamente quando estão mais próximas de uma virada real. O progresso no autocontrole não é linear, é espiralado. O que significa que você vai subir, vai recair, vai parecer que voltou ao começo e então vai subir de novo para um nível um pouco mais alto do que da última vez. E depois vai recair de novo, mas não tão fundo quanto antes. E vai subir de novo, um pouco mais alto. O padrão é de avanço não linear, com oscilações que diminuem progressivamente em amplitude ao longo do tempo. E quem não entende esse padrão vai interpretar cada recaída como evidência de que não mudou nada, de que não é capaz de mudar, de que a prática não está funcionando. Quando, na verdade, cada recaída, se for seguida de retorno à prática, é parte do processo. É o ponto onde o padrão antigo ressurge, porque foi ativado por uma combinação específica de circunstâncias que ainda não havia sido trabalhada. E é também o ponto de maior aprendizado, porque a recaída revela exatamente o que ainda precisa de trabalho, com uma precisão que nenhum período de facilidade oferece. Marco Aurélio descreveu esse processo nas Meditações de uma forma que revela que ele próprio o havia vivido extensamente. Ele voltava aos mesmos princípios repetidamente, voltava às mesmas fraquezas, voltava às mesmas instruções para si mesmo. Não porque havia esquecido, porque o desenvolvimento do caráter é um trabalho sem fim, não no sentido de que você nunca chega a lugar nenhum, mas no sentido de que sempre há mais a trabalhar, sempre há um nível mais profundo de refinamento disponível para quem está disposto a continuar. Clica em curtir esse vídeo agora se ele está chegando num lugar real para você. Esse gesto simples ajuda esse canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo toda semana. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora. A nona coisa é sobre a prática concreta, o como fazer de forma verificável e aplicável, não apenas como entender intelectualmente. Porque tudo que conversamos até aqui é real e poderoso, mas só tem valor genuíno se sai da abstração e entra na vida cotidiana de forma que você possa testar, verificar e ajustar. O treino do autocontrole estoico começa com o que Epicteto chamava de campo de batalha escolhido, e a regra fundamental sobre esse campo é que você não começa nas situações mais difíceis. Você começa nas pequenas, o trânsito que está mais lento do que deveria, a mensagem que chegou com um tom que você não gostou, a fila que não anda, a tarefa que não saiu como planejado, o comentário de alguém que você interpretou como crítica. Essas situações menores, que no dia a dia parecem irrelevantes demais para merecer atenção filosófica, são o campo de treino mais importante que existe. São onde você pratica a pausa antes da reação sem o custo das apostas altas. São onde o músculo do autocontrole é desenvolvido nas condições mais favoráveis possíveis antes de ser exigido nas condições mais difíceis.
A prática específica que vou te dar agora e que você pode começar hoje, na próxima situação que aparecer, é o que chamo de 3 etapas antes de qualquer resposta emocional. A primeira etapa é parar. Fisicamente, se possível, se você pode dar um passo para trás, se afastar um pouco da fonte do estímulo, se criar qualquer tipo de distância física entre você e o gatilho. Se não for possível fisicamente, parar internamente. Respirar de forma consciente e lenta por no mínimo 2 ciclos completos de inspiração e expiração. A segunda etapa é nomear com a maior precisão possível internamente o que você está sentindo e de onde vem. Não estou irritado de forma genérica. Estou sentindo raiva porque interpretei aquele comentário como uma desconsideração pelo trabalho que fiz. Não estou chateado de forma vaga. Estou sentindo mágoa porque esperava que aquela pessoa reagisse de forma diferente. E a diferença entre o que esperava e o que aconteceu me faz sentir desvalorizado. A precisão no nomear é o que transforma a emoção de um estado que te controla para um dado que você pode examinar. A terceira etapa é perguntar. Antes de qualquer ação, antes de qualquer resposta, uma única pergunta: o que eu quero que essa interação produza? Não o que a emoção quer produzir. O que você quer quando você está sendo o melhor de si mesmo? E então, você age a partir dessa resposta, não a partir da primeira impressão que apareceu. Essas 3 etapas, parar, nomear, perguntar, quando praticadas de forma consistente em situações progressivamente maiores, transformam o que antes era reação automática em escolha deliberada. Não de uma vez, não imediatamente, mas progressivamente, ao longo de semanas e meses de prática honesta, a qualidade das suas respostas muda de uma forma que você e as pessoas ao seu redor vão notar. A 10ª coisa é sobre o autoconhecimento como fundamento de tudo, porque você não pode trabalhar o que não conhece sobre si mesmo. E o autocontrole sem autoconhecimento é uma tentativa de resolver um problema sem conhecer suas causas. Os estoicos eram obsessivos com o autoconhecimento, com a compreensão precisa e honesta dos próprios padrões, dos próprios gatilhos, das próprias tendências. Marco Aurélio escrevia no diário todos os dias, não apenas para processar o que havia acontecido, mas para desenvolver um mapa cada vez mais detalhado de si mesmo, de onde era mais vulnerável, de quais situações ativavam quais padrões, de onde o autocontrole cedia e de onde se mantinha. Esse mapa, construído ao longo de anos de observação honesta, é o que permitia que ele fosse proativo, em vez de apenas reativo. Em vez de esperar que a situação difícil aparecesse e então tentar gerenciar a resposta no calor do momento, ele já sabia o que estava por vir, porque conhecia seus padrões e se preparava para responder de forma diferente. A prática do diário que os estoicos usavam, especificamente voltada para o autocontrole, funciona com 3 perguntas específicas ao final de cada dia. Primeira, em que momento hoje eu perdi o controle da resposta? Segunda, o que exatamente ativou isso? Qual foi a situação específica? Qual foi a interpretação que fiz da situação? Qual foi a emoção que apareceu? Terceira, o que eu teria feito diferente se tivesse parado, nomeado e perguntado? Essas 3 perguntas, respondidas com honestidade e sem autopunição excessiva ao longo de semanas e meses, produzem um autoconhecimento sobre seus padrões de reação que nenhuma teoria sobre autocontrole pode substituir. Porque o autoconhecimento que importa, o que efetivamente muda o comportamento, não é o autoconhecimento sobre emoções em geral ou sobre padrões humanos em abstrato. É o autoconhecimento sobre você especificamente, seus gatilhos particulares, seus padrões únicos, as situações específicas onde seu autocontrole é mais desafiado.
Esse conhecimento, construído empiricamente através da observação honesta ao longo do tempo, é o mapa que torna o desenvolvimento do autocontrole possível de forma real e permanente. A 11ª coisa é sobre algo que raramente é discutido no contexto do autocontrole, mas que é fundamental para sustentá-lo a longo prazo: a compaixão consigo mesmo. Existe uma contradição que muitas pessoas vivem quando começam a trabalhar o autocontrole. Elas se tornam mais duras consigo mesmas pelos momentos em que perdem o controle do que eram antes de tentar desenvolvê-lo. Como se conhecer o caminho certo tornasse mais culpável não ter seguido. Como se a compreensão estoica sobre a capacidade de escolher a resposta tornasse o episódio de reação impulsiva uma falha moral mais grave do que era antes, quando era simplesmente ignorância. Epicteto, que era rigoroso no que exigia dos seus alunos, mas que era também, nas fontes que sobreviveram, surpreendentemente gentil na forma como tratava os que tropeçavam, ensinava que a dureza excessiva consigo mesmo após uma falha não é virtude. É outro tipo de perda de controle. É a emoção da culpa e da vergonha tomando o controle da mente da mesma forma que a raiva tomou antes. O processo correto, após um episódio de reação impulsiva, segundo os estoicos, é examinar honestamente o que aconteceu, extrair o aprendizado específico que o episódio oferece e então soltar o peso. Não carregar para o próximo dia como confirmação de quem você é, usar como dado sobre o que ainda precisa de trabalho e retornar, com a mesma calma de Catão enxugando o rosto, à prática, sem drama, sem punição prolongada, com a simplicidade de quem sabe que o desenvolvimento é longo, que os retrocessos são parte do processo e que a única resposta produtiva a qualquer retrocesso é recomeçar. Marco Aurélio escreveu sobre isso com uma honestidade que é rara mesmo entre os grandes filósofos. Há dias nas meditações, onde ele claramente havia agido abaixo do que pretendia, onde havia cedido à irritação ou à impaciência. E a resposta que registrou não foi autopunição dramática, foi simplesmente amanhã de novo. O trabalho continua. Isso é a compaixão estoica consigo mesmo, não a indulgência que desculpa tudo, mas a gentileza que permite que o trabalho continue sem ser afogado pela culpa do que não foi perfeito. A 12ª e última coisa é sobre o que você se torna, quando o autocontrole está genuinamente desenvolvido. Não como ideal distante, mas como descrição concreta do que é possível e do que passa a existir na sua vida quando essa capacidade está funcionando. A primeira coisa que muda é a qualidade das suas relações. Quando você para de responder no calor e começa a responder com intenção, as pessoas ao redor sentem a diferença, mesmo sem conseguir nomear exatamente o que mudou. Você passa a ser alguém com quem é seguro ser honesto, porque sabem que a honestidade não vai produzir uma explosão. Passa a ser alguém com quem é possível ter conversas difíceis, porque sabem que você vai ouvir antes de defender. Passa a ser alguém cuja presença não precisa ser gerenciada. Não precisam calcular o que podem dizer e o que vai te tirar do sério. Essa qualidade de presença, essa segurança que você passa a oferecer nas relações, é o que mais transforma a qualidade das conexões ao longo do tempo. A segunda coisa que muda é a sua reputação profissional. As pessoas que ficam calmas quando todo mundo está ansioso, que ouvem quando todo mundo está falando, que pensam antes de agir quando todo mundo está reagindo. Essas pessoas se tornam as mais confiáveis em qualquer ambiente, as mais procuradas para posições de responsabilidade, as mais respeitadas mesmo por quem discorda delas. Não porque são mais inteligentes ou mais competentes tecnicamente, porque são mais confiáveis emocionalmente. E confiabilidade emocional em qualquer ambiente humano é um dos bens mais escassos e mais valorizados que existem. A terceira coisa que muda é a sua relação com você mesmo.
Quando você para de acumular o arrependimento das coisas que disse e das reações que teve e que não representavam quem você quer ser. Quando você começa a agir de formas que, quando você olha para trás, te orgulham de forma genuína. Você constrói algo que nenhuma conquista externa pode criar. Respeito próprio real. Não o respeito próprio de quem se convenceu de que é bom. O respeito próprio de quem tem evidências. De quem sabe, a partir de episódios reais vividos em condições reais, que quando as coisas ficam difíceis, ele escolhe em vez de reagir. Que quando alguém pressiona, ele permanece inteiro. Que quando poderia explodir, ele pausa e pensa. Essas evidências acumuladas ao longo do tempo formam uma fundação de autoconfiança e de respeito próprio que é sólida de uma forma que nenhuma outra conquista externa consegue criar. E essa fundação, esse saber quem você é quando ninguém está olhando e quando as apostas são altas, é o que os estoicos chamavam de liberdade real. A única que ninguém pode remover. A única que você constrói em silêncio, uma escolha de cada vez, e que fica para sempre. Vai lá nos comentários, escreve "Eu quero" se você quer o guia completo do estoicismo. Eu te envio o link direto. Escreve também qual é a situação específica da sua vida onde você mais perde o controle. Qual é o gatilho que ainda não está trabalhado? Porque nomear é o primeiro ato de consciência. E consciência é o que transforma o automático em escolhido. O Manual do Estoicismo, cujo link está na descrição, tem o passo a passo completo de como aplicar cada uma dessas práticas de forma estruturada. Acessa lá. E antes de fechar, se esse vídeo chegou num lugar real, se o que você aprendeu aqui sobre parar de reagir ressoou com algo que você sabe que precisa mudar, tem um vídeo aqui no canal que vai direto ao próximo nível, porque parar de reagir é o começo, mas continuar mesmo quando tudo está dando errado, quando a adversidade é real e o autocontrole está sendo testado até o limite, quando é difícil e quando há razões concretas para ceder, isso é o que o vídeo mais recente do canal ensina. Ele se chama Continue Mesmo Quando Tudo Dá Errado. Está aqui no canal. Assiste agora. Porque o autocontrole que você está construindo vai precisar de tudo que está lá quando as coisas ficarem realmente difíceis. Te vejo lá. Quero voltar ao ponto sobre os relacionamentos e aprofundar algo que apenas toquei na superfície. Porque é onde a maioria das pessoas sente o impacto mais doloroso das reações impulsivas e onde o desenvolvimento do autocontrole produz os resultados mais visíveis e mais imediatos. Existe um fenômeno específico que acontece nos relacionamentos íntimos, onde a proximidade cria uma dinâmica que os relacionamentos distantes não têm, que os estoicos identificaram e que a psicologia moderna confirmou. Nós reservamos nossas piores reações para as pessoas mais próximas, não por maldade, por uma combinação de razões que fazem sentido quando você as examina. Primeiro, porque com as pessoas próximas, baixamos a guarda. Não gerenciamos a impressão da mesma forma que gerenciamos com estranhos ou conhecidos distantes. Com um colega de trabalho que mal conhecemos, monitoramos o que dizemos, filtramos as reações, prezamos pela compostura. Com um parceiro que vivemos há 10 anos, com um filho adolescente, com um irmão, as defesas baixam porque a intimidade criou um espaço onde achamos que podemos ser quem somos sem custo. E ser quem somos, sem trabalho sobre quem somos, frequentemente significa ser a versão não refinada. A segunda razão é que as pessoas próximas conhecem, consciente ou inconscientemente, exatamente onde somos mais vulneráveis. Não necessariamente para usar isso de forma maliciosa, mas a intimidade revela, e o que é revelado fica disponível, às vezes ativado nas piores horas, nos momentos de mais cansaço ou de mais tensão, quando a capacidade de filtrar a resposta está no nível mais baixo.
Marco Aurélio escreveu sobre isso de uma forma que ainda hoje é a observação mais honesta que existe sobre o tema. O maior teste do caráter não é como você age com estranhos, mas como você age com aqueles que já não podem te surpreender, com aqueles cuja presença é tão familiar que deixou de exigir esforço, com aqueles que estão lá independente de como você se porta. Porque é exatamente quando a presença está garantida que o esforço de ser bom tende a diminuir. E é exatamente aí que o autocontrole precisa operar não como performance para a audiência externa, mas como compromisso genuíno com quem você quer ser, independente de quem está olhando. A prática estoica específica para os relacionamentos próximos é o que chamava de recordatio, a recordação deliberada, antes de uma interação potencialmente difícil, de quem a outra pessoa é além do papel que está desempenhando naquele momento. Antes de responder com irritação ao parceiro que fez algo que te incomodou, você lembra, ativamente, deliberadamente, quem essa pessoa é para você. Não de forma sentimental que nega o que está acontecendo, mas de forma que expande a perspectiva além do momento imediato. Essa expansão de perspectiva, de ver a pessoa inteira em vez de apenas o comportamento que te ativou, é o que permite respostas que honram a relação, em vez de apenas descarregarem a tensão do momento. Quero falar sobre algo que é quase sempre negligenciado nas discussões sobre autocontrole: a dimensão física. O autocontrole não é apenas mental, é profundamente corporal. E o estado físico em que você está tem um impacto direto e mensurável na sua capacidade de pausar antes de reagir. Quando você está descansado, bem alimentado, com o sistema nervoso num estado de relativa calma, a janela entre o estímulo e a reação é naturalmente mais larga. O córtex pré-frontal tem mais recursos disponíveis. A tendência de catastrofizar é menor. A capacidade de perspectiva é maior. Quando você está exausto, com fome, cronicamente estressado, com o sistema nervoso em estado de hiperativação constante, essa janela encolhe. O limiar para a reação diminui. Situações que em outros momentos você atravessaria sem dificuldade se tornam gatilhos intensos. Epicteto não tinha a linguagem da neurociência moderna, mas tinha a observação empírica precisa. Os momentos em que somos mais vulneráveis à reação impulsiva são invariavelmente os momentos em que nosso corpo e nossa mente estão mais esgotados. E ensinava, portanto, que cuidar do corpo, dormir, comer bem, descansar genuinamente, não é indulgência, mas parte fundamental da prática filosófica. Não porque o estoicismo valorize o conforto em si. Os estoicos eram explícitos sobre o valor do desconforto voluntário como ferramenta de desenvolvimento. Mas porque um corpo cronicamente esgotado é um solo onde o autocontrole dificilmente floresce. Sêneca escreveu sobre isso, mens sana in corpore sano, não como slogan motivacional, mas como observação prática de que a qualidade da mente, incluindo a capacidade de autocontrole, está intimamente ligada à qualidade do cuidado com o corpo. Isso tem implicações práticas muito concretas. Quando você sabe que vai ter uma conversa difícil, uma reunião tensa, uma interação que historicamente ativa seus padrões de reação mais automáticos, preparar o terreno físico antes de entrar nessa situação é parte da prática. Dormir suficiente na noite anterior. Comer antes para que o nível de glicose não esteja deprimido. Se possível, fazer alguma atividade física que ajude a regular o sistema nervoso antes. Não como superstição, como conhecimento prático de que a janela entre estímulo e resposta é maior quando o corpo está em melhores condições e menor quando está esgotado. Quero falar sobre o ambiente e sobre como o ambiente em que você vive e trabalha pode facilitar ou dificultar o autocontrole de formas que são mais profundas do que parecem.
Os estoicos tinham uma observação sobre o ambiente social que é ao mesmo tempo óbvia e frequentemente ignorada na prática. Você absorve os padrões emocionais e comportamentais das pessoas com quem passa mais tempo. Não porque seja fraco ou influenciável de forma especial, mas porque o sistema nervoso humano é fundamentalmente social, calibrado para detectar e espelhar o estado emocional das pessoas ao redor. Quando você passa tempo consistente com pessoas que operam em estado de reatividade constante, que reclamam com facilidade, que reagem com intensidade a frustrações menores, que tratam qualquer obstáculo como catástrofe, esse padrão contamina gradualmente a sua própria calibração. Não de forma consciente, de forma osmótica. A barra do que justifica a reação intensa vai sendo rebaixada porque o ambiente constantemente sinaliza que esse nível de reatividade é normal. Quando você passa tempo consistente com pessoas que operam de forma mais calma, que pausam antes de responder, que mantêm perspectiva diante de adversidades menores, que tratam conflitos como problemas a resolver em vez de ameaças a responder, a sua própria calibração se ajusta na direção oposta. A barra do que justifica a reação intensa vai sendo elevada porque o ambiente constantemente demonstra que é possível e normal operar com mais equanimidade. Sêneca escreveu sobre isso de forma que ainda hoje é a instrução mais prática que existe sobre curadoria de ambiente. Diz-me com quem andas e te direi quem te tornará. Não apenas quem és agora, quem te tornará. Porque o ambiente que você frequenta não está apenas refletindo quem você é, está ativamente moldando quem você está se tornando. A prática estoica, portanto, inclui a curadoria deliberada do ambiente social. Não no sentido de eliminar todas as pessoas difíceis da sua vida, o que é impossível e não é o objetivo. Mas no sentido de ser consciente sobre o impacto que os diferentes ambientes têm na sua calibração e de investir deliberadamente em contextos onde os padrões que você quer desenvolver são modelados de forma consistente. Existe um nível mais profundo do autocontrole que quero abordar antes de encerrar. O nível que os estoicos chamavam de virtude, porque é o que distingue o autocontrole como habilidade técnica do autocontrole como forma de vida. Você pode desenvolver a capacidade de pausar antes de reagir como uma técnica. Pode aprender a nomear emoções, a fazer as perguntas certas, a criar o espaço entre estímulo e resposta. E essa técnica tem valor real. Produz resultados mensuráveis nas relações, na reputação, no bem-estar. Mas os estoicos buscavam algo além da técnica. Buscavam o estado em que o autocontrole deixa de ser um esforço deliberado e se torna a expressão natural de quem você é. O estado em que você não precisa lutar contra o impulso de reagir, porque o impulso em si mudou. Porque o caráter que produz o impulso foi refinado ao ponto em que a resposta que emerge naturalmente já é a resposta que você teria escolhido conscientemente. Esse estado, que os estoicos chamavam de progresso em direção à sabedoria, não é alcançado de uma vez. Não tem um ponto de chegada definitivo. É um processo contínuo de refinamento que dura uma vida inteira. Mas ele existe. E a diferença entre a pessoa que ainda luta conscientemente para pausar antes de reagir e a pessoa que desenvolveu o caráter suficientemente para que a pausa aconteça de forma natural, essa diferença é perceptível e real. Marco Aurélio passou décadas nesse processo. As meditações revelam uma trajetória de alguém que claramente ainda lutava nos primeiros textos para alguém que nos textos mais tardios descreve o autocontrole com uma tranquilidade que sugere que a batalha mais intensa já havia sido travada internamente. Não que houvesse chegado à perfeição, mas que o trabalho havia produzido um caráter que respondia de forma diferente de um caráter não trabalhado.
E esse caráter, construído ao longo de décadas de prática honesta e consistente, é o legado mais real e mais duradouro que qualquer ser humano pode construir. Não o que conquistou, não o que acumulou, quem se tornou. Essa é a promessa final do autocontrole estoico. Não uma vida sem conflito, sem pressão, sem situações que ativam os padrões mais antigos, mas uma vida onde quem você é quando essas situações aparecem é genuinamente diferente de quem era antes de ter feito o trabalho. Onde a pausa existe não porque você a está forçando, mas porque o caráter que você construiu a produz naturalmente. Onde a resposta que emerge em condições de pressão é uma resposta que te orgulha, não porque foi calculada para impressionar alguém, mas porque é genuinamente quem você se tornou. Isso é o que esse vídeo inteiro esteve construindo. E começa, como sempre, como toda transformação real, com uma única decisão. A decisão de fazer de outra forma da próxima vez. Não de uma vez para sempre, na próxima vez. E na seguinte depois disso. Uma escolha de cada vez. Em silêncio, sem audiência. Apenas você se tornando. Preciso falar sobre algo que toca diretamente na vida profissional de quem está assistindo e que é um dos contextos onde o autocontrole é mais testado e mais consequente. O ambiente de trabalho moderno é, em muitos aspectos, um campo de provas constante para o autocontrole. Não porque as pessoas no trabalho sejam especialmente difíceis, embora algumas sejam, mas porque a combinação de pressão por resultados, de expectativas nem sempre claras, de relações de poder que limitam o que pode ser dito e feito, de prazos, de conflitos de prioridade e de personalidades diversas em espaços compartilhados, cria condições onde os gatilhos aparecem com frequência e onde as consequências de reagir de forma impulsiva podem ser significativas e duradouras. Existe um padrão específico que destrói mais carreiras promissoras do que qualquer deficiência técnica. E é o padrão de alguém que tem competência real e genuína, mas cujas reações emocionais nas situações de pressão são suficientemente imprevisíveis ou intensas para que as pessoas ao redor prefiram não colocá-la em posições de maior visibilidade ou responsabilidade. Não porque não confiam na competência técnica, porque não confiam na estabilidade emocional. E no ambiente profissional moderno, onde projetos importantes exigem colaboração, onde clientes precisam de interlocutores que mantenham a compostura mesmo em situações difíceis, onde lideranças precisam modelar os comportamentos que querem ver nas equipes. A estabilidade emocional tem um valor que frequentemente supera a competência técnica isolada. Os estoicos entendiam isso com clareza, numa época em que o equivalente do ambiente profissional moderno era a política romana, igualmente complexa, igualmente repleta de dinâmicas de poder, igualmente dependente da capacidade de manter a compostura sob pressão. Sêneca, que navegou décadas na corte imperial, escreveu sobre o valor específico da equanimidade, da capacidade de permanecer igual a si mesmo, independente das flutuações externas, de uma forma que ainda hoje é a descrição mais precisa do que o mercado moderno chama de inteligência emocional. Ele descrevia o homem equânime como aquele que não é diferente quando tudo vai bem do que quando nada vai bem, que não precisa das circunstâncias favoráveis para se apresentar bem, porque sua apresentação não depende das circunstâncias, depende de quem é, e quem é foi construído antes das circunstâncias chegarem. Essa é a promessa profissional do autocontrole estoico. Não que as circunstâncias vão ser sempre favoráveis, mas que você vai ser o mesmo. Íntegro, claro, capaz, independente de como as circunstâncias se organizam. Quero explorar também a dimensão do autocontrole em situações de conflito,
porque é nelas que o teste é mais severo e onde o resultado do desenvolvimento, quando ele está genuinamente acontecendo, é mais visível. Conflito, seja ele no trabalho, num relacionamento, numa amizade, numa relação familiar, ativa os padrões de reação mais automáticos porque combina múltiplos gatilhos simultaneamente. Há a sensação de ameaça ao ego ou aos valores. Há a pressão do tempo, a sensação de que precisa responder agora. Há frequentemente a presença de outras pessoas observando, o que adiciona a dimensão da reputação social. E há o histórico com a outra pessoa. Todas as interações anteriores que informam a interpretação da atual. Nessas condições, pausar antes de reagir é exponencialmente mais difícil do que em situações onde apenas um desses fatores está presente. E é exatamente por isso que os estoicos dedicavam atenção especial ao treinamento específico para situações de conflito, porque sabiam que o treino geral, embora necessário, não é suficiente para preparar para as condições mais intensas. A prática específica que Epicteto recomendava para situações de conflito, e que ainda hoje é a mais eficaz que existe, é o que chamamos de perspectiva do observador. No momento de maior tensão, antes de responder, você imagina que está observando a situação de fora, como se fosse outra pessoa, com distância suficiente para ver os dois lados com clareza. Essa mudança de perspectiva, de participante para observador, tem um efeito neurológico real. Ela ativa as regiões do cérebro associadas à empatia e à perspectiva social que tendem a ser desativadas pela intensidade emocional do conflito. E com essa ativação vem uma qualidade diferente de percepção. Você começa a ver o que a outra pessoa pode estar sentindo, o que pode estar por trás do comportamento que te ativou, quais são as necessidades não declaradas de cada lado. E dessa percepção mais ampla emergem respostas que têm muito mais chance de resolver o conflito do que de escalá-lo. Marco Aurélio praticava isso de forma explícita e descrevia nas meditações exatamente esse exercício de ver as situações difíceis de uma perspectiva mais elevada, como se as estivesse observando de cima. Não para se distanciar emocionalmente de uma forma que fosse indiferença ou falta de engajamento, mas para ver com mais clareza o que estava acontecendo de verdade, além das impressões imediatas que a proximidade distorcia. Deixa eu te dar uma estrutura completa e aplicável para os próximos 30 dias, porque tudo que conversamos ao longo desse vídeo tem mais valor quando tem um plano concreto de implementação do que quando fica como conjunto de insights que se dissolvem nos dias que seguem. A estrutura é simples, mas exige comprometimento real. Na primeira semana, o objetivo é apenas observação. Você não tenta mudar nada ainda. Você apenas observa, com a maior honestidade e a maior precisão possíveis, o que acontece quando você reage de forma impulsiva. Qual foi a situação? Qual foi a impressão inicial? Qual foi a emoção? O que você fez? Qual foi a consequência? Você registra isso, idealmente por escrito no final de cada dia, sem julgamento e sem tentativa de mudança. O objetivo é construir o mapa, conhecer seus padrões específicos antes de tentar alterá-los. Na segunda semana, você adiciona uma única prática: a pausa de 10 segundos antes de qualquer resposta emocional. Não nas todas as situações. Nas situações que identificou na primeira semana como as mais frequentes. 10 segundos. Respiração consciente. E então responde. Apenas isso. A terceira semana, você adiciona o nomear interno durante a pausa. Você para, respira, nomeia o que está sentindo com precisão e pergunta o que quer produzir. Apenas nas situações mais frequentes identificadas.
Na quarta semana, você expande a prática para situações progressivamente mais difíceis. Não as mais difíceis ainda, mas um nível acima das mais fáceis. E ao final dos 30 dias, você faz uma revisão, comparando onde estava no começo com onde está agora. Não para avaliar se chegou a algum destino, para ver o quanto o mapa ficou mais detalhado, o quanto a pausa ficou mais natural, o quanto as respostas, em ao menos algumas situações, são diferentes de como eram antes. Essa progressão, modesta, específica, verificável, é o que transforma a prática de conceito em hábito real. E o hábito instalado ao longo de um mês de prática honesta vai produzir um impacto cumulativo que, ao longo de 6 meses e de 1 ano, vai ser reconhecível para você e para as pessoas ao seu redor. E antes de realmente encerrar, quero deixar com você a frase de Marco Aurélio que resume, melhor do que qualquer outra, o que esse vídeo inteiro esteve construindo. Ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Pensa nessa frase com toda a profundidade que ela contém. Você tem poder sobre sua mente, não sobre o que as outras pessoas fazem, não sobre o que as circunstâncias produzem, não sobre o passado que não pode ser desfeito ou o futuro que não pode ser garantido. Sobre sua mente, sobre o que você pensa quando algo acontece, sobre o que você faz com a impressão que aparece, sobre se você obedece ao impulso imediato ou se você pausa, examina e escolhe. Essa é a forma mais radical e mais libertadora de poder que existe, porque não depende de ninguém e de nada externo para ser exercida. Não depende de as circunstâncias cooperarem. Não depende de as outras pessoas mudarem. Não depende de o mundo ser diferente do que é. Depende apenas de você, da decisão de exercer o poder que sempre esteve lá, sobre o único território que sempre foi inteiramente seu. A próxima vez que algo ativar seus padrões de reação, e ela vai acontecer porque as situações que testam o autocontrole fazem parte de qualquer vida, você vai ter uma escolha, pequena, por vezes quase invisível, mas real. A escolha de pausar, de nomear, de perguntar o que você quer produzir e de agir a partir da resposta, não do impulso. Essa escolha, feita uma vez, não muda tudo. Feita consistentemente ao longo de semanas e meses e anos, muda quem você é. E quem você é, muda tudo o mais. Vai lá nos comentários, comenta "eu quero" se você quer o manual do estoicismo e me conta em qual situação você vai começar a praticar isso hoje. Te vejo no próximo vídeo. Existe uma última dimensão que precisa ser abordada, a mais pessoal e a mais difícil de todas, e é a dimensão de como o autocontrole se relaciona com o seu senso de identidade. Porque existe uma resistência específica que muitas pessoas encontram quando começam a desenvolver o autocontrole, e que raramente é nomeada com a honestidade que merece. A resistência é esta: mudar a forma como você reage pode parecer, em algum nível, que talvez não seja completamente consciente, que significa mudar quem você é. Se você cresceu numa família onde a expressão intensa era a norma, se você se identificou durante anos como alguém apaixonado, direto, que não engole sapo, que fala o que sente, se parte da sua identidade, a forma como você se vê e como acredita que os outros te veem, está ligada à intensidade emocional com que você responde às situações. Então, desenvolver o autocontrole pode parecer não uma adição, mas uma subtração. Pode parecer que está se tornando menos você, não mais você. Essa resistência é real e precisa ser nomeada porque, se não for, vai sabotar a prática de formas que vão parecer como falta de disciplina, mas que, na verdade, são defesa de identidade. A resposta estoica a essa resistência é direta, mas requer uma mudança de perspectiva fundamental. O que você chama de sua natureza, sua intensidade,
sua impulsividade, sua expressividade sem filtro, não é sua natureza. É um padrão, um conjunto de respostas aprendidas ao longo do tempo, em determinados contextos, por razões específicas que faziam sentido quando o padrão foi desenvolvido. Pode ter sido a forma que você encontrou de ser ouvido numa família barulhenta. Pode ter sido a maneira de se proteger num ambiente onde a vulnerabilidade era punida. Pode ter sido o modelo que foi ensinado como adequado, porque era o modelo dos adultos ao redor. Mas padrão não é natureza. Padrão pode ser examinado, pode ser questionado, pode ser, com o trabalho certo e o tempo certo, transformado, sem que você deixe de ser você, mas tornando-se uma versão de você que é mais completamente quem você quer ser, não quem os padrões antigos te fizeram ser por default. Marco Aurélio colocou isso da forma mais poderosa que já vi. O que nos impede não é a nossa natureza, mas a nossa opinião sobre a nossa natureza. A opinião de que sou assim, sempre fui assim, sempre serei assim. Essa opinião é a prisão mais eficaz que existe. Não porque seja verdade, mas porque quando você acredita que é, você para de questionar e para de praticar. E quando você para de questionar e de praticar, a prisão se torna real, não por ser sua natureza, mas por ser o único padrão que você exercitou. Você tem mais flexibilidade do que o padrão antigo te fez acreditar. Muito mais. E o único jeito de descobrir isso é praticando, deliberada, consistentemente, com a paciência de quem sabe que o trabalho é longo, mas que o que está sendo construído vale cada esforço. Esse é o convite que esse vídeo fez, e a resposta está completamente nas suas mãos. Vou falar agora sobre algo prático que acontece nas primeiras semanas de prática. Porque a expectativa errada sobre como o desenvolvimento do autocontrole funciona é o que faz a maioria das pessoas desistir no momento em que está mais próxima de uma virada real. A expectativa comum é que uma vez que você entendeu o conceito e decidiu praticar, os resultados vão aparecer de forma progressiva e relativamente linear. Que semana após semana você vai reagir um pouco menos, pausar um pouco mais, e ao final de um mês vai estar notavelmente mais calmo do que era no começo. A realidade é diferente e mais interessante. O que acontece nos primeiros dias e semanas de prática real não é necessariamente que você reage menos, é que você começa a notar mais. Você que antes passava por episódios de reação impulsiva e só os percebia depois, às vezes horas depois, às vezes apenas quando o arrependimento chegava, começa a percebê-los enquanto acontecem. E em alguns casos, ainda não tem velocidade suficiente para intervir antes de agir. Mas nota, e esse notar, essa consciência que surgiu onde antes havia automatismo, é o primeiro e mais importante produto do trabalho. Porque você não pode trabalhar o que não percebe. E cada episódio que você percebe agora, mesmo que não tenha conseguido mudar a resposta desta vez, é um episódio que você está mapeando com mais precisão para poder trabalhar na próxima. Epicteto ensinava que o progresso real começa quando você passa de não perceber para perceber tarde, depois para perceber a tempo de intervir, e, finalmente, para perceber antes do impulso completo se formar. Esse processo de percepção cada vez mais rápida e cada vez mais próxima do momento em que a intervenção é possível é o que constitui o desenvolvimento real do autocontrole. Não a ausência de impulso, a percepção do impulso cada vez mais cedo e a capacidade de intervir cada vez mais consistentemente. Marco Aurélio descrevia isso como acender uma luz num quarto que estava escuro. Não que o quarto muda quando a luz acende, mas que você passa a ver o que sempre estava lá. E quando você pode ver, pode trabalhar. E quando pode trabalhar, pode mudar. Esse é o processo.
simples na estrutura, longo na prática e absolutamente transformador no resultado, para quem tem paciência e honestidade para percorrê-lo até onde ele pode ir.